100 dias de governo Lula. O governo está sendo uma joia? O presidente Lula viaja para a China, atrás dos negócios da China. Na sua comitiva, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, não vai. O presidente Lula não terá uma vida fácil, não, no Congresso Nacional. Ele pode ter aí o apoio do presidente do Senado, mas na Câmara a divisão tá complicada. E eu tenho a impressão que ele vai ter dificuldade de pôr a sua agenda de governo. Bom, Lula continua ainda falando coisas que não deveria falar depois de tantos anos, e 20 anos de governo. O mundo mudou, o Brasil mudou, o PT mudou, e ele continua falando as mesmas coisas. Me parece que a briga com o Banco Central é uma forma de desviar a atenção das dificuldades que o governo dele terá. Vai ser um governo de muita conversa, de muita nomeação, de quebras de leis para facilitar, como é a quebra agora da lei da estatal, como quebraram a lei de responsabilidade fiscal, como destruíram a lei da responsabilidade fiscal, destruíram as leis de combate à inflação, a corrupção, destruíram agora a lei das estatais. Ou seja, é um governo que acha que ele sabe como governar o país. O Brasil não é mais o mesmo país que ele governou há 20 anos atrás. E ele continua falando coisas que não deveria falar. A sua velha guarda do PT não existe mais. Hoje ele tem quem? Ninguém para orientá-lo, para dizer como tinha o José Dirceu, que dizia para ele: isso não pode, Lula. E Lula atendia. Não tem um Gilberto de Carvalho, que era um ponderado. Enfim, Lula está solto. E ele vai ter dificuldade para governar. Essa insistência na briga com o presidente do Banco Central é extremamente desgastante, porque talvez a sociedade, inclusive a sociedade está dizendo que não concorda com a taxa de juros. Ora, que recursos, que meios a sociedade tem para discutir que a taxa de juros no Brasil é alta? É uma questão eminentemente técnica. Não é qualquer um que acha que é alta. Por que acha que é alta? E se abaixar, o que acontece? Não acontece nada, porque não é por aí. A taxa de juros está em 13,75, que é consequência do desmando do governo Bolsonaro. Ou seja, que não tinha nenhum compromisso com a dívida pública, que deu os 300 bilhões que o governo recebeu a mais no orçamento em função da inflação, desapareceu na campanha política. Então, 13,75 de taxa Selic, quando o Lula afirma que não é uma inflação de demanda, o que ele entende de inflação de demanda? Realmente não é inflação de demanda. Sabe por que a taxa de juros é 13,75? Porque o governo gasta mais do que arrecada e ele precisa do sistema financeiro. Se não for o sistema financeiro, o Brasil já tinha fechado as portas há muitos anos. Por que os bancos ganham dinheiro? Porque banco trabalha com alta taxa de juros. Veja o exemplo recente, será que a sociedade não percebeu? Que quando ele tentou modificar a taxa do consignado, o que o banco disse? Com essa taxa eu não trabalho. É lógico, a função do banco é ganhar dinheiro. Ou não? A função do banco é distribuir dinheiro. Quem distribui dinheiro é o governo. Então, a inflação brasileira é crônica, tem mais de 50 anos, porque há mais de 50 anos o governo gasta mais do que arrecada. O fato de ter uma dívida pública elevada não é o problema. Países da Europa têm mais de 100% de dívida pública comparada ao PIB. O problema é que esses países têm dívida pública alta porque essas dívidas foram feitas para o desenvolvimento do país. O Brasil tem uma dívida pública alta porque ele depende do banco para pagar a conta. Não é para fazer investimento, não é para fazer o país crescer, para gerar emprego. Será que a sociedade não percebe isto?
Até quando ele vai conseguir enganar a sociedade informando que a taxa de juros é ótima, é enorme, que os bancos estão ficando cada vez mais ricos? Aonde que os bancos estão ficando mais ricos? Se o banco depende do país, se o país quebrar, quebra os bancos. Então, um discurso antigo, velho. Esse fato de ter destruído tudo que foi construído nesses últimos 20 anos, a lei de responsabilidade fiscal que foi quebrada, a lei das estatais agora que está sendo quebrada novamente, ou seja, todas as conquistas da sociedade, tudo aquilo que foi feito para melhorar o país, ele está quebrando. Será que a sociedade não percebe isso? Tentou cancelar a privatização da Eletronorte, não vai conseguir, e agora não quer privatizar o Correio. O Correio é uma atividade que está em extinção. Ou seja, o correio, quem é que manda carta? Manda carta ainda no Brasil, porque ainda nós somos um país atrasado. O mundo não tem mais carta, não tem mais documento, é tudo eletrônico. Para que persistir com um negócio que está com a sua vida marcada já para extinção? Não, não vai privatizar os Correios. Outra coisa, o Brasil não tem poupança, porque não tem renda. Se ele não tem poupança, ele não tem como investir. Investir para gerar emprego, para gerar consumo, para aumentar os impostos, para voltar a ter novos investimentos. O Brasil não tem essa dinâmica. A economia brasileira perdeu isto há 40 anos. Nós perdemos. Há 40 anos o Brasil não cresce mais do que 1% ao ano, em média. Ou seja, nós paramos no tempo. O mundo é outro e o Brasil continua na mesma lenga-lenga. Ou seja, as pessoas, o governo, iludindo a sociedade. Até quando isso vai ocorrer? Gente, a situação econômica do Brasil é crítica, é complicada e não se faz com discurso, se faz com ações, se faz com reformas. Não é possível o país continuar tendo 25 anos para fazer uma reforma, como foi a da educação, que agora vai ser refeita, a reforma tributária, a reforma trabalhista, que não foi feita. Enfim, tudo pelo meio do caminho. O Brasil não pode ficar no meio do caminho.